paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Hoje nós vamos dedicar um tempo para tratar de um assunto assim muito importante, o quadrilátero wesleyano. Eu espero que esse momento que você dedicar para estar ouvindo essa palavra possa de fato estar abençoando, edificando a sua vida. Fique ligado. Bem, gente, antes da gente começar a falar do quadrilátero wesleyano propriamente dito, eu gostaria de dar uma introdução, tocando num assunto não muito comentado, do que é um termo literário derivado do grego, que significa as coisas que vêm antes. Você já ouviu falar em prolegômeno? Pois é, o prolegômeno não tem a finalidade de encerrar o assunto em si, mas ela é colocado como algo que pavimenta o caminho para que o assunto possa ser desenvolvido. No nosso caso, o quadrilátero wesleyano. É importante a gente abordar esse assunto, principalmente nos dias atuais, onde a necessidade da autoridade teológica se faz presente a cada momento na vida das nossas igrejas, na vida da pregação da palavra do Senhor. Parece que lá pelos idos de 1700 e alguma coisa, John Wesley tinha esta preocupação. Esse termo, o quadrilátero wesleyano, é consequência até mesmo de uma mensagem. A gente, quando para estudar os sermões de Wesley, a gente pode observar um sermão que ele proferiu no ano de 1763, que tinha como título O Pecado na Vida dos Crentes. E ele faz uma abordagem refutando algumas situações que havia chegado ao seu conhecimento acerca dos antinomistas de Zindefort. Wesley disse que não aceitava a maneira como eles estavam encarando a pregação da palavra e algumas questões de ordem teológica. E Wesley então destaca 4 pontos para estar refutando aquela mensagem, aquela pregação. Seriam esses. Primeiro, por quê? Porque aquele tipo de mensagem que falava acerca da aceitação e que não havia pecado a partir do momento que a pessoa simplesmente aceita, ou seja, não haveria necessidade de confessar pecado, Wesley começa refutando da seguinte maneira: isso é contrário ao teor das Escrituras. Depois ele fala: isso é contrário à experiência que eu, você e todos nós precisamos ter. Os 2 outros pontos ele aborda o seguinte: terceiro, é absolutamente sem fundamentação histórica. Não há nenhuma tradição com relação a isso. E o 4º ponto, finalmente, porque Wesley estava, de uma certa forma, refutando esse pensamento, é porque isso saía fora daquilo que se é entendido como razão. Muito bem, os estudiosos, ao pegarem esse sermão de Wesley, eles começam a desenvolver, de uma certa forma, esse pensamento, esse quadrilátero wesleyano, que seria a fonte de autoridade para a pregação da palavra de Deus. Lutero já havia desenvolvido algo parecido, só que era conhecido como o triângulo luterano. No triângulo luterano, Lutero destaca, primeiro, a palavra, segundo, a razão, depois, a experiência. Wesley, ele pega esses 3 pontos e apresenta mais um, que seria a tradição. Prezado, você que me ouve, que dedica tempo para estar ouvindo essa mensagem, eu gostaria de ressaltar com você que nos dias em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, a pregação da palavra do jeito que ela está sendo levada, é absolutamente necessário que o quadrilátero wesleyano venha resgatar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo para ser de fato pregado. Isso tem que fazer parte da nossa essência teológica. Nós somos frutos de um legado muito lindo, muito bonito, de homens e mulheres que se dedicaram na pregação da palavra do Senhor, de homens e mulheres que viveram uma vida santa, uma vida de testemunho.
quando eu paro para avaliar quadrilátero wesleyano, eu começo a encaixar de fato quantas e quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho através de vidas verdadeiramente comprometidas com o reino do Senhor. Não apenas de uma pregação voltada para a parte teórica, mas pessoas que viviam aquilo que pregavam e que pregavam aquilo que viviam. Preste atenção, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos disso hoje, de homens e mulheres que se levantem com este propósito. O quadrilátero wesleyano tem esses 4 pontos e a gente vai tentar discorrer aqui, mas é importante a gente também começar a entender e a resgatar alguns pensamentos com relação à nossa missão teológica. Qual seria a essência da nossa missão teológica? Permita-me citar algo aqui para você. Nossa missão teológica contém tantos elementos críticos quanto construtivos. Nossa missão teológica está relacionada tanto com o indivíduo quanto à comunidade. Nossa missão teológica está voltada para a nossa vida no mundo e para a nossa corporeidade. Ela está baseada na mais sublime revelação de Deus, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, eu entendo e afirmo para vocês, assim com muita convicção, que a nossa missão teológica tem como essência uma transformação de vida, mas que essa transformação de vida possa produzir resultados na vida de outras pessoas. Não é um processo de santificação que vai servir apenas para mim. Há de ser um processo de santificação que vai me santificar para que eu possa alcançar outras pessoas. Percebo isso claramente no derramar do Espírito Santo de Atos capítulo 2. É interessante a gente ressaltar que não é coincidência o Espírito Santo ter sido derramado sobre aqueles que estavam ali obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, justamente no dia de Pentecostes, porque Pentecostes era a festa da colheita. O Espírito Santo foi derramado na igreja para que a igreja pudesse estar produzindo uma grande colheita. Eu e você somos chamados para isso, queridos. E quando paramos para estudar quadrilátero wesleyano, podemos observar claramente que esses 4 pontos têm a ver com isso. A unção do derramar do Espírito Santo na vida da igreja, produzindo um sentimento de um coração verdadeiramente abrasado, para poder não só se santificar, viver vida santa do ponto de vista pessoal, mas também de alcançar outras vidas, para que elas possam ser contagiadas diante de todo o processo de contaminação que esse mundo tem apresentado para nós. Quais seriam então os 4 elementos de autoridade da pregação da palavra de Deus? Wesley destaca: primeiro, a Bíblia; segundo, a tradição; terceiro, a experiência; quarto, a razão. A Bíblia esta que nós entendemos que é a palavra de Deus. Amém, querido? Espero que você esteja respondendo amém aí do outro lado da telinha. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns costumam dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, com todo respeito, eu penso exatamente o contrário. Eu entendo que a Bíblia Sagrada é absolutamente a manifestação de Deus em sua vontade para mim, para você e para a humanidade. Alguns tentam colocar que existem determinadas partes das Sagradas Escrituras que suscitam algum tipo de dúvida. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que vou te falar, com todo respeito, mas a Bíblia Sagrada é absolutamente a palavra de Deus. Eu creio no absolutismo da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o homem. Não há pontos obscuros, não há pontos que possam vir suscitar algum tipo de dúvida para ser descredibilizado. Não. Você pode até não entender. Você pode até não compreender o porquê aquele texto ou aquela situação está sendo colocada daquela maneira. Mas isso não invalida, em hipótese alguma, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Wesley tinha essa preocupação. A Bíblia Sagrada é de fato algo que eu e você devemos priorizar na nossa vida
para que outras vidas possam de fato ser alcançadas. A Bíblia como centro, a Bíblia como algo que de fato há de contribuir como base, como alicerce, isso vai fazer toda a diferença na vida da igreja em si. É o alimento que vai possibilitar o crescimento saudável, verdadeiro da igreja do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus entre nós. É interessante a gente dar uma organizada nesse tópico, a Bíblia, para poder desencadear os outros 3 tópicos, que seria a tradição, a experiência e a razão. Quando a gente fala em autoridade, é muito bom a gente deixar claro o seguinte: a autoridade máxima, absoluta, é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, na unção e no entendimento do Espírito Santo de Deus. Então, qual é a autoridade máxima? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A autoridade primária, ou seja, a manifestação da autoridade máxima, que passa a ser a autoridade primária, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Agora, entendemos que os outros 3 elementos apresentados por John Wesley, de uma certa forma, seriam uma autoridade secundária, que vão contribuir, que vão de uma certa forma encaixar com a autoridade primária, que é a palavra de Deus, que é a revelação da autoridade máxima. E quais seriam esses 3 pontos? A tradição, do ponto de vista eclesiológico, do ponto de vista histórico, a razão, o pensamento, a renovação de nossa mente, o pensamento que possibilita o lado crítico e o lado lógico, e a experiência, que pode também ser organizada em 3 níveis: a experiência pessoal, a experiência social e a experiência científica. Para mim fica muito claro, querido irmão, querida irmã, que no exercício de nossa missão teológica, eu e você somos convidados a buscar a tradição. Mas não é uma tradição voltada para usos e costumes. Talvez essa palavra assuste alguns quando falam tradição, você é tradicional, nós somos pentecostais. Por favor, não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando Wesley destaca a questão da tradição e coloca esse ponto no triângulo de Lutero para a partir daí ser chamado quadrilátero de Wesley, é interessante que ele está abordando o seguinte: tudo que acontece na vida do povo de Deus é um processo, é uma herança. O próprio Evangelho do Senhor Jesus, que alcança o homem, vem de uma história, de um legado, não surge do nada. Jesus Cristo não apareceu do nada. Jesus Cristo é a promessa de Deus, que passa pelo legado do povo de Israel, que passa pela boca dos profetas, e quando chega como cumprimento, chega como a consolidação da promessa de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Permita-me, queridos, chamar a atenção com relação a isso. Nós somos uma igreja que temos um legado, que temos uma história, que temos uma tradição. A igreja tem que estar atenta com relação a isso. Quantos e quantos hoje têm se levantado sem saber de onde veio, não sabe de onde surgiu, e de repente começa algo e diz e chama isso de igreja. A igreja tem história, a igreja tem legado, e nós precisamos entender que a nossa tarefa teológica, ela não começa do nada, ela não começa de um período qualquer, ou de algo que simplesmente salta de uma hora para outra. O Novo Testamento é consequência exatamente disso. Novo Testamento é consequência do Antigo Testamento, isso é óbvio. Por isso Wesley tinha essa preocupação. Alguns até criticavam Wesley quando ele tocava no assunto tradição, porque pensavam que ele queria resgatar alguns conceitos e algumas práticas do anglicanismo. Mas Wesley não estava se referindo a isso. Ele estava se referindo a um legado da história do povo de Deus, que eu e você fazemos parte. Para encerrar esse ponto e entrarmos na questão da experiência,
Eu entendo, querido irmão, querida irmã, você que me ouve agora, com todo respeito aos que colocaram o título do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. É assim que devemos encarar e respeitamos. Mas lá no meu íntimo eu entendo uma coisa e gostaria de passar para você. Atos dos Apóstolos, na verdade, são atos do Espírito Santo de Deus, que não se encerram no capítulo 28, lá, o último capítulo de Atos. Atos dos Apóstolos continua sendo verdadeiramente transcrito por mim e por você, pela nossa vida, pela vida da igreja. Os protagonistas, Paulo, Pedro, os apóstolos de Atos, eles hoje são representados por mim e por você. Por quê? Porque nós somos corpo do Senhor Jesus Cristo. O discurso de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, precisa estar inflamando o nosso coração para que continuemos a pregar acerca de um Jesus que não só conhecemos pela letra, mas conhecemos por quê? Porque experimentamos esse Jesus. Ele vive e reina no nosso coração, e por isso podemos testificar sim com toda convicção: Jesus Cristo vive, aleluia, e Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar esse povo. É claro, e permita-me passar para o outro ponto, que a tradição, a história, ela precisa não só ser pregada, falada, através de escritos ou de simples discursos. A pregação da palavra do Senhor há de encontrar verdadeiramente um lugar no coração do pecador que a ouve, quando ele olha em nós essa experiência. E isso é muito lindo e muito importante. Eu gostaria que você dedicasse um tempo para pensar nisso. A nossa experiência com Deus há de fazer toda a diferença para a nossa vida, mas há de nos dar base, firmeza, convicção para fazer diferença na vida de quem nos ouve. É inadmissível, permita-me a crítica, é inadmissível a gente ter uma igreja que não tenha preocupação de crescer, alcançando outras vidas, não para preencher os números de uma estatística, de um relatório, não, mas para que verdadeiramente vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Permita-me aqui um pensamento bem particular. Hoje a gente observa que pessoas se levantam na ânsia, no afã de querer defender o Evangelho. Com todo respeito, entendo que o Evangelho não precisa de pessoas que o defendam, mas precisa de testemunhas que o vivam. Eu preciso viver o Evangelho. Eu não sou um defensor do Evangelho. E a experiência, ela me possibilita isso. A experiência, não só do ponto de vista pessoal, não só a minha experiência particular, mas a experiência social, a experiência que vai fazer eu usar aquele kit que Jesus apresenta no finalzinho de seu ministério, capítulo 13 de João, do Evangelho de João, o kit da bacia, o kit da toalha, o kit do serviço, o kit do fazer diferença na vida de alguém. Essa experiência que eu vivo, ela é enorme, ela é maravilhosa, ela é de fato algo puro, poderoso e precisa ser vivido na vida de outras pessoas. Ah, querido irmão, querida irmã, esse é o legado da nossa igreja, a igreja metodista e particularmente a igreja metodista wesleyana. Somos um povo que somos chamados a viver uma experiência, somos um povo que somos chamados para fazer diferença. Que nós venhamos a assumir essa condição, para que em qualquer lugar que estejamos manifestando a glória e o poder do Senhor. E isso, queridos, muito consciente daquilo que estamos falando e fazendo. E aí entra o outro tópico, o quarto tópico, que seria a questão da razão. A razão que existe como ponto de interpretação. Até porque existem de fato alguns pontos obscuros, difíceis de serem entendidos, que são de fato compreendidos em determinados aspectos somente pela fé. É você crer, pronto e acabou. Mas Deus nos dá a condição de pensar, de avaliar, de estar de fato usando essa razão. Deixa eu falar um negócio para você aqui, é um pensamento meu bem pessoal. Eu entendo que razão e fé devem caminhar lado a lado. Deus nos dá essa condição.
Nenhuma das criaturas do nosso Deus foi dado o privilégio de pensar, de avaliar, de ter algo que possa verdadeiramente processar um assunto, de experimentar a vida analisando-a com inteligência. Quando eu vejo Satanás trabalhando nos dias atuais, tentando tirar das pessoas essa questão do pensar, da inteligência, quando eu vejo Satanás trabalhando na vida dessa sociedade, usando essa sociedade como massa de manobra, há de ter um sentimento de total repulsa a esse tipo de coisa. Deus nos deu razão, inteligência, sabedoria. Nós precisamos usá-la e ensinar outros a usá-la também. Essa razão também está condicionada muito ao sentimento, à alma, ao coração. Um pensamento que verdadeiramente esteja voltado para a palavra de Deus. Um pensamento que esteja voltado verdadeiramente a amar a Deus com liberalidade. Não no exercício de uma obrigatoriedade. Não para cumprir ritos ou cumprir sistema de regras. Deixa eu contar um negócio para você assim rapidinho. No país em que vivemos, o Brasil, algumas décadas atrás, ninguém tinha o costume de usar cinto de segurança. As pessoas não tinham isso. Tinha carro que nem estava preocupado com cinto de segurança. Mas aí, alguns estudiosos começaram a perceber que a falta do cinto de segurança ocasionava um aumento no índice de mortes, de acidentes trágicos, e que o cinto de segurança salvava vidas. Então houve uma lei que daria uma multa altíssima para aqueles que não tivessem com cinto de segurança. E aí o povo brasileiro começou a usar o cinto de segurança, não para a proteção da sua vida, mas para não ter a multa, não ser multado, não ser penalizado. E aí isso tornou-se uma prática, um costume, muito ligado não a preservar a sua vida, proteger a sua vida, mas porque é lei. Eu tenho que obedecer, senão depois vai vir uma multa e eu vou ter que pagar e eu não quero gastar dinheiro. Quando o que deveria contribuir como fator motivacional para o uso do cinto de segurança seria o quê? A preservação da vida. Você pode agora estar me perguntando assim, mas pastor Renato, por que o senhor está colocando isso? Porque no exercício de uma razão ligado à palavra de Deus, eu devo buscar ao Senhor não para me proteger, mas porque eu amo a Deus. Eu sirvo ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Deus nos coloca diante de desafios, para que, usando a razão pela fé, venhamos a experimentar, mantendo a nossa tradição e comprometidos com a palavra do Senhor. Eu vou encerrar, queridos, só fazendo um resumo aqui para vocês do que quadrilátero wesleyano pode de fato contribuir para a nossa pregação e para a autoridade teológica dentro do nosso sistema eclesiológico. Então fica bem claro o seguinte: quadrilátero wesleyano é uma teoria acreditada a John Wesley, um dos líderes do movimento metodista da igreja protestante do século XVIII. Tem 4 pontos: Bíblia, tradição, experiência e razão. E a ideia do quadrilátero é executada em todas as suas partes, porque eles se ligam de maneira ideal. É uma afirmação, uma proposição que de fato concordam entre si, para que tenhamos a autoridade de continuar a pregar esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã, e que você pense nesse breve relato que fiz aqui do quadrilátero. Ainda existem muitos outros assuntos acerca desse, e eu até te desafio a ler mais e a estudar mais sobre nossa teologia wesleyana. Fique com Deus, a gente se vê.
fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro